Chegou a hora do nosso quadro Quero Saber e hoje é dia de falar de carreira e também das pequenas e grandes questões que têm a ver com a sua, com a nossa vida. Vanessa Tobias, vem para cá, boa tarde, bem-vinda sempre. Boa tarde, obrigada. Porque hoje a nossa conversa é sobre o mês de dezembro e tanto de coisa que a gente tem que resolver nessa época do ano, né? É uma época muito gostosa, mas se a gente não tomar cuidado, corre o risco de ficar estressado demais. Já ouvi se falar na dezembrite? Não? É o termo que se usa para dezembro. Olha. 80% das pessoas ficam mais estressadas nessa fase do ano. E o nosso objetivo hoje é dar dicas para que a gente possa curtir melhor essa época. É verdade. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta de hoje em vídeo e vem de Blumenau, Vanessa. Oi, meu nome é Odete. O que mais me tira do sério final do ano é a falta de tempo para resolver as coisas da gente. O que eu faço, Vanessa Tobias? Que legal! Odete, a primeira coisa é pressupor que não vai dar tempo. Porque a gente chega em dezembro acreditando que o tempo vai render como rende em todos os outros meses, mas a gente absorve muito mais tarefas. Então, se eu tiver na minha cabeça a pressuposição de que não vai dar tempo, eu vou conseguir me organizar para ter mais foco em cada uma das atividades. Então, a dica é: pressuponha que vai, de fato, estressar mais, que não vai dar muito tempo. E em cada uma das atividades, foco total. Não fique em uma atividade mais tempo do que precisa. Também não adianta ficar preocupando, eu tenho 30 coisas para fazer, aí a cabeça fica louca, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez e com total foco. Não fica mais tempo em uma atividade que não precisa de ficar muito ali em cima. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta no telão. Agora vem do Jonathan de Macieira. Olha só quais são as principais causas do estresse de fim de ano, Vanessa. Olha, trânsito, a gente gasta mais do que deve gastar. A gente absorve mais atividades porque o filho já está de férias e durante o ano ele tinha atividades para fazer. Tem a solidão clássica das festas, então dependendo da rotina que a pessoa tem, ela passa um Natal e uma virada de ano sozinha ou com poucas pessoas. Então é uma soma de fatores, mas é importante que a gente entenda que, de fato, a gente está fazendo mais coisas do que deveria fazer. Então, nessa fase do ano é importante entender que precisa passar uma peneira nas atividades, o que de fato soma na minha vida, o que de fato me acrescenta para que eu possa fazer uma virada, deixando no ano anterior atividades que não fazem mais sentido. Ok, mais uma rapidinha por aqui, da Amanda de Floripa. Como dizer não para as visitas que eu não quero receber em casa? Minha mãe tem uma dica, é uma vassoura atrás da porta. Mas não é isso, essa não é a resposta. Gente, essa pergunta, né? É muito difícil, porque a gente sabe que há pessoas, especialmente no litoral ou em casas em que ficam próximas aí de praia, onde tem algum ponto turístico, a gente recebe mais visitas de fato. O importante é sempre falar a verdade, né? A pessoa que diz, olha, eu estou pensando em passar uma época perto da tua cidade, ela está se convidando. Se de fato você está cansado, seja honesto com essa pessoa, dizendo a ela, olha, eu tive um ano realmente forte, penso que vou precisar de um espaço para mim. Que tal uma pousada aqui perto da minha casa, a gente sai para jantar, dá uma opção para que ela possa estar perto de você e sem jamais mentir, fala qual é a verdade. Agora, se você optar por receber essa visita, diga a ela quais são as regras da casa. Isso é importante. Olha, cuidado para não entrar com areia em casa, não fica no sofá com roupa molhada. Lava a louça, faz comida. Lava a louça, faz coisas, comida. Né? Deixa bem claro quais são as regras da casa, porque às vezes a gente não consegue dizer não. É verdade, né? tem razão. Ou dificuldade. Vanessa, vai lá para o nosso computador, Combinado. Continua respondendo as suas perguntas. Já ela volta com a gente. Agora vamos aliviar, vamos chamar de volta a Vanessa Tobias para aliviar estresse também, né, Vanessa, das notícias que não são nada boas por enquanto. Hoje o nosso bate-papo é sobre esse mês de dezembro, que para muita gente é o mais intenso do ano e tenso também. É assim, e a gente precisa encontrar maneiras de tornar isso mais leve e mais prazeroso, porque afinal de contas é época de encontrar os nossos amigos, ficar com a família, fazer um balanço de tudo o que aconteceu. Temos mais uma pergunta em vídeo para você. Meu nome é Carlos Valles. O que mais me estressa no final do ano são os motoristas folgados. Esse é o que mais me estressa. E aí, Vanessa Tobias, o que eu faço? Que bonitinho, seu Carlos! Ai, gente, que legal! Ai, meu Deus, a questão do trânsito, né? A gente tem que entender que vai ser mais intenso no fim do ano.
Então, a gente tem que ter a inteligência e a sacada de pegar contrafluxo, como a gente já conhece a nossa cidade, se preparar para pegar trânsito sem pegar trânsito, entende? Entendi. Eu entrar na estrada sabendo que eu vou para um lado que o turista não está indo, ou não estou pegando um tempo em que está todo mundo saindo do trabalho ou das escolas que agora passou. É mais turistas mesmo, né? Então, pegue contrafluxo. Saia de casa sabendo que vai ter que sair antes, voltar depois, para garantir que não vai se estressar com esse motorista que eventualmente se passa. É verdade. Vamos a mais uma pergunta aqui. Outra dúvida agora vem do Ismael, de São Bento do Sul. Como me organizar para comprar os presentes de Natal e da família? Eu acho que daí sem estresse, né, Vanessa? Agora não dá mais tempo, Ismael. Agora, o negócio vai ter comprado em novembro, né? O que dá para fazer, eu penso que essa pergunta ela tem 2 enfoques. Primeiro, saber que vai estar cheio o shopping ou o centro da cidade, então eu tenho que ir leve, coloca na bolsa uma comidinha extra, uma água, porque vai levar mais tempo do que é o padrão. Agora, tem outro ponto que é sobre os gastos. Saiba que fazer dívida nessa época do ano leva um ano inteiro para pagar. Então, eu preciso garantir que eu vou ter um orçamento, presentear a todos com uma cartinha, um presente com um valor mais baixo, para que isso não vire um estresse para um ano inteiro, não só para dezembro. Ótimo. Mais uma pergunta. Vamos lá. Miriam de Bombinhas pergunta, nessa época do ano eu posso trabalhar em 2 empregos, de manhã e à noite. À tarde eu faria as minhas coisas. Como organizar isso e dar conta e sair viva, né? Vou cumprimentar aqui. Assim, Miriam, tem uma coisa importante. Você já está com um esquema. Eu posso trabalhar, então eu vou trabalhar de manhã, vou trabalhar à noite e à tarde é um tempo para mim. A minha dica para ti é, faça uma ligação para as pessoas que vão te demandar durante essa época, dizendo a elas que você estará trabalhando e que eventualmente vai precisar descansar ou focar nas suas atividades durante a tarde. Avisar antes a família, avisar antes o namorado, os amigos, porque o mais difícil é a gente não estar com essas pessoas durante essa época. Então, se eu antecipo, eu reduzo o estresse. Combinado. Mais umazinha aqui. Alan de São José. Gosto dessa época, mas gostaria de saber lidar melhor com o fato de não ter cumprido tudo o que eu planejei. Culpa, Legal. Né? Culpa, todo mundo sente. Agora, isso é para todos nós. É importante que a gente valorize o que a gente fez e a gente aprenda sobre o quanto de fato a gente dá conta. Quer dizer, se eu olho tudo que eu realizei e não era exatamente o que eu esperava, significa que eu planejei demais, que eu quis coisas que não dava para fazer naquele ano. Então, a orientação é: coloque metas possíveis, entenda que faz parte do processo aprender sobre o quanto, de fato, nós damos conta de executar as nossas atividades. Perfeito, Vanessa. Ela volta para o nosso computador, daqui a pouco retorna para cá. Vem para cá, Vanessa, porque tem mais uma pergunta em vídeo para você. Meu nome é Vânia. O que mais me estressa nesse final de ano é a conta para pagar. Vanessa Tobias, o que eu faço? Qual é a dica? Ai, Vanessa. Ai, Vânia, né? Vânia. Isso. O mais importante é a gente saber que as questões financeiras... Você vai para o Jurandir essa, né? Com certeza, tem tudo a ver com o Jurandir Céu. Mas vale você também, Vale. As questões financeiras, elas não acontecem só em dezembro. A gente tem que entender que o que acontece nesse mês foi um acúmulo de tudo que a gente escolheu fazer durante todo um ano. Então, a sugestão é que a gente possa avaliar o nosso comportamento financeiro e programar um 2019 em que a gente possa eliminar as nossas contas para que em dezembro a gente esteja com um dinheirinho no bolso. E que sirva de lição para se organizar para o ano que vem também. Exatamente. Né? Mais uma pergunta. Agora, da Rivânia de Antônio Carlos, o que me tira do sério é meu filho em recuperação. Rivânia, isso acontece. Eu preciso me preparar para ter um espaço com ele. Se meu filho ficou em recuperação, eu preciso avaliar maneiras de ensinar melhor ou que tipo de suporte ele precisa ter nessa fase tão importante. Eu preciso verificar as dificuldades que ele apresenta e, ao invés de pegar muito no pé, olhar o que ele fez que foi positivo e procurar encontrar um meio de dar um resultado melhor o mais rápido possível para que ele passe da recuperação. Apoio emocional nessa hora, Apoio emocional, né? claro. Perfeito. Alguma coisa aconteceu, né? Então, eu preciso saber sobre isso. Mais uma pergunta. Catarina de Florianópolis, como fazer minha família entender que eu prefiro ficar em casa do que ir a uma ceia? Essa pergunta é muito difícil, porque cada um tem um jeito de viver. Eu sempre sou muito a favor do diálogo, né, Elaine? Porque se eu sou capaz de conversar com a minha família antecipadamente, dizendo as minhas razões por que eu prefiro ficar em casa, mas também escutar deles porque eles gostariam que eu estivesse presente, vai ajudar a modular essa relação. Então, converse com a família antecipadamente, sabendo que pode ser que eles não concordem para sempre. Então, eu preciso ser firme na minha posição. Okay. Não é fácil nessa época do ano.
o que a Catarina está pedindo. Pode parecer rejeição, né? Pode. Você trouxe dicas? Sim, vamos lá. Então. Como lidar com a dezembrite. Ótimo, adorei. Liste os altos e os baixos do ano, focando em lembrar que o ano com certeza valeu a pena e a gente evoluiu, mas aquilo que foi o ponto baixo vai te dar metas para o ano seguinte. Pratique a gratidão. Não precisa dar muito presente para todo mundo, não. Você pode escrever uma carta, ligar as pessoas que de fato modificaram o teu ano e dizer obrigada pelo que a gente viveu. Tire um tempo para ficar em silêncio, nem que seja só meia hora, um espacinho para ti, para que você possa fazer esse inventário de 2018. E diga não, vai ter que dizer não, vai ter que fazer peneira. Eu tenho que escolher bem as atividades que vão fazer parte de dezembro, porque não cabe tudo. Às vezes eu digo não para alguém, mas digo sim para mim. Exato, né? Exato. Temos filmes também, Vamos pros adoro filmes? dicas de filme também. Eu trouxe 2 livros. Esse Isso Não É um Livro é uma desconstrução. Tu vai olhando cada uma das páginas e vai se divertindo em perceber que eu posso quebrar paradigmas numa leitura. E o Jardim Secreto, lembra desse? Mas é muito antigo, de pintura. Então, quero desestressar minha cabeça, Jardim Secreto é uma boa. Os filmes, Antes de Partir, em que eles fazem uma lista de coisas para fazer antes É muito legal. Antes de partir. E entrando numa fria que fala sobre receber visitas em casa, sogro, sogra, é engraçado. E uma série eu separei que é Friends. Eu sei que é antiga, mas para mim é terapêutico até hoje e para mim ficou uma sugestão para relaxar em dezembro. Ótimo, Vá. Sempre especial te ter conosco. Igualmente. Desestressa bastante. Sim. Nos vemos semana que vem. Semana que vem também. Beijo grande. Ela Obrigada, volta, beijo, ela continua gente. trabalhando nos bastidores por aqui. Obrigada, Combinado. Vanessa. Tchau. O Quero Saber volta na segunda, dia em que a nossa nutricionista Bettina Moritz dá dicas de alimentação. Ela vai falar sobre colesterol. Sabe que tem o bom e o mal, né? Então, que alimentos a gente deve ou não deve consumir? Mande a sua pergunta em texto, em vídeo. O nosso WhatsApp está aqui, 48 996 33 4567.